pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Bichos, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E hoje eu vou fazer uma aquarela. Eu vou usar esse meu sketchbook aqui, que eu já mostrei em algum outro vídeo meu. E eu quase não uso esse sketchbook, ele é ótimo, tem uma costura cópita. Aliás, lá na loja do estúdio tem sketchbooks com costura cópita. E o bom é que eles abrem bem plano assim. Dá para fazer um desenho bem legal ou uma pintura porque fica bem plano. Isso aqui você já conhece, eu vou passar rapidamente, mas você já conhece todas essas pinturas aqui, porque eu já mostrei, né? Ó. E hoje eu vou fazer aqui. Eu tô a fim de fazer uns peixes, porque tem uns peixinhos lindos, eles são de água salgada, ó. Já tinha procurado aqui no Google. E eu tô a fim de fazer talvez esse e esse, não sei. Olha que lindo, né? Isso aqui em aquarela vai ficar uma coisa. Não sei. Então, esses três aqui, pelo menos os três modelos, né? Esse aqui não, porque esse aqui eu acho que ele merece uma aquarela sozinho, ele é muito colorido. Então, eu optei por esses três aqui. Só que em vez de eu ficar desenhando nesse sketchbook para depois apagar, é aquela história. A gente desenha, apaga, acaba marcando o papel. Então, eu não quero fazer isso diretamente aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um papel qualquer, poderia ser um sketchbook também, um outro sketchbook apenas para desenho. Mas hoje vou usar esse papel aqui. E eu quero colocar 3 peixes nesse papel. E hoje eu vou fazer isso usando uma composição, ou seja, eu vou realmente planejar como é que eu vou colocar esses 3 peixes aqui. E para isso eu vou usar a regra dos terços. Como é que é a regra dos terços? É uma regra utilizada há, sei lá, centenas e centenas de anos por pintores, por desenhistas e também por fotógrafos, que é quando você compõe o seu desenho ou a sua foto, né? Tem até prêmios de fotografia, melhor foto, melhor ângulo, como é que, né? E é isso, essa é uma das regras, né? Regra de 3. Existem outras também, mas hoje eu vou usar essa. Como é que é a regra de 3? Eu vou pegar essa distância aqui e vou dividir mais ou menos em 3 partes iguais. Eu não vou fazer isso com régua, vou fazer assim, 3 partes iguais e desço. Aqui também, eu vou fazer mais ou menos 3 partes iguais, ó. Agora tem um cachorro latindo. Mesmo que não fique reto, não tem problema. Esses pontos aqui, onde essas retas se encontram, se cruzam, é onde você deve colocar o motivo do seu desenho, ou da sua foto, né, ou da sua pintura. Então, como eu tenho 3 peixes, eu estou pensando em colocar talvez um aqui, mais ou menos, e outros 2 aqui. Mais ou menos isso, tá? Ou seja, isso aqui me mostra que não é para eu colocar um peixe aqui e outro aqui, por exemplo, um aqui e outro aqui, né? Porque aqui é onde vai ficar, é onde a pessoa vai olhar quando abrir o caderno, quando olhar minha pintura, tá bom? Então, é a regra dos terços. Então, aqui eu vou começar a fazer um esboço, apenas para ver como é que eu consigo desenhar melhor cada um desses peixes. Vamos começar? Aqui, gente, eu mudei de ideia. Como eu fiz um peixe maior, eu vou fazer um outro aqui em cima e tá pronto. Vou optar por esse aqui, ó. Não sei se eu faço 2 peixes iguais, o que vocês acham? Acho que eu vou fazer outro. Vou fazer esse assim, ó. Esse é bonitinho também, esse peixinho. Pois é, aí você deve estar se perguntando, mas por que ela desenhou aqui, se depois ela vai... Será que vai passar com papel vegetal pro sketchbook? Não, isso aqui é só um estudo. Em vez de eu ficar testando no meu sketchbook o que fica melhor, se fica melhor um peixe ou 2 peixes, ou peixe virado para cima ou peixe virado para baixo,
eu resolvi fazer num papel. Poderia ter feito realmente num outro sketchbook para teste, né? Mas eu fiz num papel porque às vezes a gente está num lugar que a gente não levou um sketchbook, não sei, pega um pedaço de papel qualquer e faz esse estudo. E dessa vez eu vou colocar fita crepe nas laterais da folha. Por quê? Porque às vezes eu mostro desenho, pinturas para alguém, né? E aí sempre tem, eu quero para mim. E aí é sempre bom deixar uma lateral, como se fosse um passe-partout, branquinha, para ficar um enquadramento mais bonito, para depois a pessoa poder botar numa moldura. Por isso é que dessa vez eu vou deixar, mas não é obrigatório, claro que não, cada um faz como quiser, né? Mas fica bem interessante essa lateral toda branquinha depois. No final da pintura, você vai ver como é que fica legal. Pronto, gente, tá aqui, ó. Sim. E assim. E hoje eu não vou colocar a minha querida caneta permanente da Mitsubishi, não. Ou da Sakura Pigma, né? Eu vou simplesmente apagar essas linhas que eu fiz e vou pintar desse jeito, sem fazer contornos com o marcador. Aqui também eu passei a borracha nos peixes para suavizar, porque eu não quero que depois fique aparecendo o grafite na minha pintura. E vou passar um pincel com água, bastante água, assim, bastante, que eu digo, uma quantidade razoável, para fazer o rio ou a água, né, o mar. Esses peixinhos normalmente eles dão em rio e dão em mar também. E aí vou umedecer bem só a área do mar, os peixes vão ficar secos por dentro. E vou pintar de tons de azul. Eu também inclinei um pouquinho o meu caderno, porque assim eu ajudo a água a descer, a escorrer, né? E dá um efeito legal no meu rio ou no meu mar, né? Na água. Tá vendo? A aquarela vai caindo, vai escorrendo e fica legal. E agora eu vou usar umas tampinhas, podem ser tampinhas de vários tamanhos, mas eu não tenho assim de vários tamanhos, então elas são bem parecidas.
e eu molhei a extremidade das tampinhas na tinta. E agora, com um pincel relativamente seco, eu tiro um pouco da tinta. É só para suavizar esse azul, para que a minha bolha não fique também só com contorno azul, né? Então, eu tiro um pouquinho enquanto o fundo está úmido e consigo clarear um pouquinho o interior das minhas bolhas. Agora eu vou usar sal grosso e aproveitar enquanto a tinta está molhada. Tem que ser uma tinta bem aguada, tá? Porque aí o sal vai derretendo e vai abrindo a tinta embaixo, vai causando um efeito bem legal. Isso aí, para fazer em água, efeitos de água, fica bem legal. Eu vou deixar secar, não vou usar aquecedor. E se tiver, se eu achar que está seco demais, eu posso borrifar um pouquinho com água. Aqui já está seco, é só raspar assim com a mão, passar a mão que sai tudo. E esse sal, claro, que ele vai para o lixo, porque ele tem substâncias aí da tinta, né, que podem ser tóxicas. Essa técnica que eu estou utilizando chama-se molhado sobre molhado, ou seja, eu molho fundo e depois eu aplico a tinta. E aí, quando eu aplico a tinta, ela expande um pouquinho e cria uns efeitos bem legais.
Acho que até assim já estava bonito, né? Essas cores ficam lindas assim misturadas, né? Mas eu vou fazer uns peixes mais definidos, não vou deixar assim não. A lista com o nome das tintas e o número dos pincéis vai estar lá no blog, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E o link sai, se você visualizar hoje, no dia da publicação desse vídeo, o link ainda não está lá, sai só no dia seguinte. Mas é só você ir no blog, estão lá as cores certinhas que eu usei, as cores e as marcas.
tá ficando quase pronto. Ainda faltam pequenos detalhes, né? Cor azul em cima do olhinho dele. Ainda falta colocar os brancos também. Na hora de colocar os brancos eu vou usar guache, porque eu não deixei as partes brancas do papel. Nem sempre eu deixo. Às vezes eu prefiro mesmo colocar guache. Aqui eu vou contornar essas bolas para ficarem mais nítidas. E na hora que eu contorno eu acrescento um pouquinho mais de cor, né? E agora com a própria tinta que ficou na paleta, eu vou fazer uns contorninhos, né? Vou aproveitar esse manchado que ficou no papel por causa do sal e vou só passar o pincel sujo de tinta por cima, porque aí faz esses efeitos, como se fosse efeito de água. Eu só estou aproveitando o próprio desenho que já está no papel, ó. Só olhar bem que a gente consegue ver. Eu sei que às vezes por vídeo não dá para ver, né? Mas eu não estou fazendo desenho de minha cabeça, não. Só estou aproveitando que já está ali, reforçando um pouquinho. Reparou onde é que eu coloquei essas bolhas ou bolas de ar, na verdade, né? Essa bola de ar. Bem naquele cruzamento, né? Ou naquelas linhas da regra dos terços que eu mostrei lá no começo do vídeo, né? Então eu fiz isso para que a minha composição ficasse mais coesa, entende? Mais junta, mais certinha. Bom, aqui eu continuo o ciclo, né, fazendo o meu realce com guache branco. O contraste dos brancos e dos escuros, né, dos claros e escuros é muito importante para dar volume, para dar profundidade a um desenho. E depois que eu acabar esses detalhes aí nos peixes, eu vou molhar um pincel de cerdas duras. Pode ser uma escova de dente também. Mas eu vou molhar um pincel de cerdas duras no meu guache, não vou colocar água no pincel, vou molhar direto e depois com o dedo eu vou fazer uma espécie de spray, né? Vou passar o dedo, aí ele dá aquela sprayzada, né? Vou fazer isso apenas na água. E aqui eu já estou tirando minha fita crepe, para vocês verem como é que ficou. Tá aí meu pincelzinho. E é isso, gente. O vídeo tá chegando ao fim. Obrigada por ter assistido. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Quem sabe mais gente gosta, né? E começa a fazer pintura, começa a fazer arte, aquarela. Siga o estúdio lá no Facebook e também no Instagram. E eu tô esperando as aquarelas de vocês, ou os desenhos, ou as pinturas, seja lá o que for, tá bom? Manda pra mim por e-mail, que eu tô muito afim de fazer um vídeo mostrando as artes de todo mundo aí. Obrigada por assistir. Beijo. Tchau, tchau.